Olá você, muito boa tarde, é um prazer enorme estar entrando aí na sua casa, você que está super ligado aqui na programação da VEM TV, que assistiu esse filme aí agorinha há pouco, só lembrando você que hoje é dia 18 de março, e você pôde assistir esse filme aí que realmente toca no nosso coração, A Cura, um filme muito legal, que leva a gente a pensar, né, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida, e agora a gente vai ter esse momento, essa horinha especial aqui para a gente passar esse tempo juntos e orarmos juntos, nos conectarmos através dessa comunidade de centenas de milhares de pessoas que estão aí ligadas na VEM TV. E eu quero dizer para você que é um prazer enorme a gente poder estar junto e investirmos esse nosso tempo em oração, em compartilharmos a palavra uns com os outros, orarmos uns pelos outros e, na medida do que for possível, né, estarmos ajudando mutuamente. Então eu quero dizer para você que a gente está ao vivaço. Se você está ligado aí na VEM TV no canal 1, o Ao Vivo na Graça está no ar. Hoje é dia 18 de março de 2014 e o chat já está piscando aí, olha. Se você abrir a tela do seu computador, você tem aí um retângulozinho escrito envie sua pergunta e a gente colocou um texto em cima dele, envie o seu pedido de oração. Você pode clicar aí, você não precisa se identificar, você não precisa dizer quem é você. A gente quer única e exclusivamente estar aqui para orar junto com você, estarmos juntos passando esse momento de comunhão especial aqui na VEM TV. Zé, boa tarde, mano. E aí, mano? Tudo Beleza, bem? Eu tô com o Zezinho aqui, é muito bom a gente poder estar junto e gastar esse tempo aqui. Falta do o nosso querido Tonho tá com certeza assistindo a gente em casa, né? Tonho tá lá um pouquinho adoentado, enfermo um pouquinho, com algumas dores, mas se Deus quiser, na próxima quinta-feira ele vai estar indo a São Paulo, fazendo uma consulta lá. E, Tonho, a gente ora mesmo, e nossa oração é que isso possa minimizar as suas dores aí e que você esteja logo aqui com a gente no Ao Vivo na Graça, que você faz muita falta. O povo aqui no chat sente falta de você. Mano, um beijo no seu coração aí, tá certo? E o Tonho, você sabe, sempre tá em oração aqui com a gente, intercedendo por todo mundo. Amém. Zé, você tem algo para compartilhar com a gente aqui, mano? Então, Fernando, quero desejar a todos uma boa tarde do fundo do meu coração, que toda a paz, todo o amor de Deus repouse em nossos corações. Nesse mundo tão caotizado, nesse mundo tão conturbado, tão violento, no meio desse caos foi que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E é essa paz que eu desejo que habite o meu e o seu coração nesta tarde. Beijão, Tonho, saudade sua. Caião também, beijão para você, para todos os amigos. Se o William também estiver assistindo a gente lá em Alto Paraíso, beijão, mano, William, saudade de você. Estamos esperando você aqui no Ao Vivo na Graça, William. Olha, mano, estamos esperando você aqui, quando você puder, mano, aparece para orar junto aqui com a gente, que você faz falta aqui, mano. Um beijo para ele e para Ed Lamar também, um beijão. Aninha manda um beijão para Ed Lamar, um beijão para todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de ler um capítulo inteiro aqui da Palavra de Deus. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados,
porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Uma maravilha. Na verdade, a palavra, ela fala por ela própria, né? E eu teria muito pouco a acrescentar, a não ser alguns comentários simples e breves de tudo que foi lido aqui, com uma profundidade. A primeira parte desse capítulo 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, fala do mistério, né? Fala de quem nós somos em Cristo, fala do que nós recebemos. Ele fala assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. É um caminho que Paulo trilhou, e é um caminho difícil, irmãos, difícil. E eu estava pensando aqui, antes de começar lendo esse texto, Paulo sempre fala que a morte, ele se entregava à morte todo dia por amor dos irmãos. Ele apanhava, ó, mas apanhava, amigo. Era perseguido, caluniado, saía de cidade, tinha que sair no cesto, pendurado, para fugir dos irmãos. Dos irmãos. Pessoas próximas a eles, na caminhada, foram abandonando Paulo. Ele reclama lá que no dia do julgamento dele, ninguém compareceu. Ele vai sendo largado no caminho, vai sendo rejeitado, mas ele fala que esse morrer é para que o morrer dele gerasse vida para outros. Foi assim que Jesus fez. A morte de Jesus gerou vida em Paulo. E ele entende que ele deveria continuar com essa morte para gerar vida em outros. Porque não é para mim o Evangelho. Ele fala aqui que a pregação do Evangelho, o viver do Evangelho, para ele era morte. Já pensou você ser perseguido, caluniado, ficar calado? E você se oferecer para isso, para que outros tenham vida? Essa foi a missão de Paulo. Esse foi o chamado de Paulo. E ele fala isso. Ele fala assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Olha aqui Paulo falando. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. A Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor
de Jesus. Quem tem a incumbência, quem tem o chamado de pregar o Evangelho, não pode pensar em si mesmo. Não dá tempo. Não há barganhas a fazer. Não há trocas. Eu vou fazer isso para o Senhor me dar isso. Não, é morte. É morte. Todos os profetas, olha para a vida de Jeremias. Olha para a vida de Jeremias. Jeremias foi um homem que foi chamado por Deus, mas que ao ter consciência desse chamado, entendeu que o chamado dele era contra todo aquele sistema de valores e coisas que se estabeleceram em Israel. Ele era de uma família de sacerdotes, ele era de uma cidade de sacerdotes, de Anatote, e ele foi um homem que foi criado no meio desse linguajar sacerdotal, de herança sacerdotal de Deus, segundo o pensamento dos sacerdotes. Mas Deus tira Jeremias desse métier, desse contexto, e põe ele como um muro de bronze contra Israel, contra esse sistema estabelecido. Mas Jeremias apanha, amigo. Vai ver o que Jeremias passou. E ele amaldiçoou o dia que ele nasce, ele não entende. E ele foi indo. E para a tristeza dele, tudo aquilo que ele profetizou, ele viu se cumprir em Israel. E esse homem vai até o final, morrendo a cada dia para si mesmo, morrendo para si mesmo. Quem é chamado para pregar o Evangelho tem que aprender a morrer para si mesmo, para que outros tenham vida. Você levanta a bola assim, ó, agora. Você é um zagueirão, então meio de campo, um volante. Você não tem interesse em fazer gol, você levanta a bola, deixa os Romários da vida aparecerem, deixa as pessoas aparecerem, deixa as pessoas usufruírem das glórias. O que tem o chamado, não. Levanta a bola, deixa o outro. É assim que Paulo vê. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor. Tem que ser por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí Paulo vem, tendo porém este tesouro em vasos de barro, esse privilégio de pregar e repartir o Evangelho, esse privilégio de ter consciência do Evangelho, não só de ser um pregador, mas de levar em si no corpo as marcas de Jesus. Esse privilégio é privilégio. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aí Deus aprove essa loucura dele. Ele inverteu todos os polos. Ele botou esse tesouro em vasos de barro. Sou eu e você. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E por causa disso, por causa desse embate, por causa desse morrer, ele fala, em tudo somos atribulados. Lembro, se eu não me engano, Romanos capítulo 8, verso 4. Ele fala uma grande porta tinha se aberto para ele, e ele tinha sido convidado para ir à Macedônia, mas ele tinha temores por dentro, lutas por fora e temores por dentro. Lá em Trode também, uma oportunidade se abre para ele ali em Trode, mas ele fala que estava extremamente amargurado no espírito. E a gente vê Paulo indo, tomando as bordoadas da vida, sendo uma pessoa que tem um dom maravilhoso da graça de Deus, até o poder de, através dos seus lençóis, muitos serem curados, mas os seus amigos mais próximos, como Trófimo, como o próprio Timóteo, muitos passando dificuldades, ele não podia fazer nada. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexo com as notícias, perplexo com os acontecimentos, perplexo eu quero dizer assim, quero achar uma palavra que defina bem a minha ideia, perplexo com as adversidades, no sentido de você as pessoas combater o Evangelho que pregamos, combater. Paulo ficava perplexo, como vocês não querem isso? Perplexo, porém não desanimado.
O Espírito Santo falava para Paulo, de cidade em cidade, você vai levar a burdoada. Ele falou, o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade haverei de padecer tribulações, passar por tribulações. E ele fala assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, vamos prosseguir, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, muitas vezes caímos, tropeçamos, desanimamos, muitas vezes recuamos, muitas vezes somos feridos gravemente. Nosso coração se acha numa situação tão terrível que a gente não tem coragem de levantar, de fazer nada, tem vontade de se calar, não vou continuar. Está dizendo aqui, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque é nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo aceitava o morrer no seu corpo, na sua carne, nas suas emoções, nos seus sonhos, para que outros pudessem viver. Meu amigo, o negócio é sério. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, com ousadia do Espírito Santo, não pregamos a nós mesmos. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando de mim, nem Fernando dele, nem Tonho, nem Caio, nem ninguém. Nós não estamos pregando a nós mesmos. Não estamos pregando a nós mesmos, mas Cristo. E tem que ser em verdade, amigo. Como ele diz aqui, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós. É o amor de Deus que separa esse momento, é o amor de Deus que levantou o Caio, é o amor de Deus que levanta a minha vida, levanta o Fernando. E quem quer que seja no planeta Terra, que dê a mão a um outro que está precisando, é o amor de Deus que faz isso. Por amor de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos se cheguem à graça de Deus para a glória de Jesus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, problemas de saúde, problemas de velhice, problemas de tudo que imaginar, ainda que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve que nós estamos passando é leve e momentânea tribulação. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não dá para comparar o que nós havemos de herdar. Não dá para comparar o que nós havemos de herdar. Não dá. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que a graça e a misericórdia de Deus alcance o coração de todos nós nesta tarde, sabendo que nós não estamos sozinhos nessa caminhada e sabendo que toda tribulação produz um peso eterno de glória. E se nós estamos passando por muitas tribulações, diz a palavra que nós devemos abrir nossa boca e agradecer a Deus, porque muitas coisas estão sendo realizadas por meio de nós, através de nós e para nós. Deus te abençoe e um beijo no coração. Fernando. Amém, Zé. Amém. A gente realmente precisa ter essa consciência de que é preciso morrer para viver, né, Zé? Para dar vida para outro. Não tem jeito. Você não vive para você. Quem entra no Evangelho... Por que é uma contradição muito grande no que se prega com aquilo que realmente é a verdade do Evangelho? Por que é uma diferença? Porque muitas pessoas entenderam, o Evangelho dá lucro. O Evangelho dá lucro.
né? Paulo fala, né? Ele quando chama os presbíteros, lá em, se não me engano, no capítulo 18 de Atos, ele fala, estou partindo, e sei que entre vocês há muitas pessoas de interesses, escusos. Ele chama a atenção aos presbíteros. Ele fala, vocês devorarão o rebanho. Então, o Evangelho, se nós distorcermos o Evangelho e pensarmos de uma maneira pessoal, pelo amor de Deus, é um benefício. Com certeza. Só que o Evangelho verdadeiro, esse é o Evangelho distorcido que eu estava falando, mas o Evangelho verdadeiro que Jesus deixou é morte. Você morre para dar vida a outro. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz fruto. Não produz fruto. Então, aí Paulo chega a essa conclusão, fala, não é para mim não. Para mim é morte, para vocês vida. Ele vê que o Evangelho está frutificando na vida de um monte de gente, mas para ele couro. Lenha, né? Lenha. Para ele couro. Aí ele chega à conclusão, né? Jesus passou por isso por mim, então se eu entrei nessa, eu tenho que me mortificar, eu tenho que morrer para que vocês vivam. E se cada um ganha consciência de que tem que morrer para outro viver, imagina essa multiplicação aritmética. Uma corrente do bem. Corrente do bem. Se todos chamados morressem para que um ou outro tivesse vida, tomba um, nasce outro. Tomba um, nasce outro. Tomba um, nasce outro. E assim fosse, o mundo estaria salvo. E tem uma coisa também, Zé, é que as coisas se tornam mais leves, né? Quando a gente para de pensar na gente, né? E quando a gente para de pensar que o que a gente faz vai beneficiar o outro. Por exemplo, tem uma questão aqui no chat, e eu vou ler, e a gente vai orar por essa pessoa, mas às vezes a gente fala assim, não, eu não posso, que nem a gente estava conversando em off aqui, né, antes de começar o programa, o cara vou estacionar e o cara tá brigando por uma vaga no estacionamento. E aí você fala assim, não, entra, não quero disputa, não quero entrar em disputa, não quero... Aí você pensa, não, mas você... Não, eu não posso dar a vaga para o outro. Mas isso, não é que você está fazendo um benefício para o outro. Você está fazendo um benefício para você mesmo. Né? Quando você internaliza isso e fala assim, não... É claro que esse é um exemplo bobo, né? Diante de tudo que a gente está falando, mas assim... É o básico, no básico do básico que a gente começa a exercitar essas coisas. E aí a gente está buscando a paz da gente, não a paz do outro. O outro vai ter paz porque você já está com a paz em você. E você está disposto a falar assim, não, entra nessa vaga, meu filho, que eu não vou ficar discutindo por causa de vaga. Né? Então o outro teve a paz porque teve a vaga e você está em paz porque você não fez pelo outro, você fez primeiro por você. Né? Então a gente tem que ter essa consciência de morrer mesmo. Morrer. E o mundo aí está dizendo que não, que você tem que pensar ao contrário. Né? Pense em você primeiro. Né? E o próprio apóstolo Paulo falou lá em Romanos 2, né? Não tomeis a forma do mundo, né? Mas renova a sua mente para que você experimente a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a boa vontade de Deus. Essa irmã, ela diz isso, o questionamento dela vem assim, olha, quem é Deus? É o Pai de Jesus? Só isso. Jesus se tornou o homem Deus e nos mostrou o caminho para olharmos para o Pai. Este que conversa com a sua criação ao final da tarde no jardim não desce mais. Agora, nesta prisão de carne, falando de nós, né? Nessa prisão de carne e ossos, doenças, raivas, medos, corridas para o nada, não conseguimos mais conversar com o nosso Pai. Sempre estamos correndo atrás do falível dinheiro, carro, casa, títulos, para vir um ladrão e roubar. Olho para minha filha e tenho raiva, porque ela prefere copiar as colegas da escola. O que está fora tem mais valor. E aquelas sábias submissões ao meu marido, para que o diabo não tente, isso também me entristece. Quem é este Deus e este Jesus que tanto falamos? Não conhecemos a solidariedade nem a amizade. Sinto os sapatos tão velhos nos pés. Estou lutando contra mim mesmo para não ter uma depressão, porque este mundo há muito tempo me cansou. Quero tanto voltar ao meu primeiro amor, mas como? Sinto tanta falta do Deus desconhecido que descia para conversar no jardim. Acho que poucos conseguiram encontrar com ele de verdade. Sinto os sapatos tão velhos nos pés. Não liguem para a minha frustração. Foi só um desabafo dessa cabeça cansada. Penso que só mesmo Jesus para interceder por mim. Eu mesma já nem sei.
Tento me livrar da poeira dos pés, mas como fazer sem afetar o outro, quando o outro não está no caminho? E como fazer sem se importar com o que os outros pensam? Vocês podem entender? Olho, nada tem me estimulado e nem vejo esperança em nada. Moro na Europa e luto para não ficar deprimida. Abraços a todos. Tem como repetir devagar a carta dela? Claro. Quem é Deus? Então, primeira pergunta, né? Quem é Deus? Então, o homem passou o Antigo Testamento, nós passamos o Antigo Testamento inteiro ouvindo falar de Deus. Porque a palavra de Deus foi bem clara, né? Nenhum homem nunca ouviu. Chegou mais próximo de uma experiência mais real aos nossos sentidos foi Moisés, né? No Monte Sinai. Né? Quando ele fala que gostaria de ver a glória de Deus, Deus desce e tampa o rosto dele, passa de costa, ele vê Deus de costa, o que chegou mais próximo. Mas o interesse de Deus jamais foi se manifestar dessa maneira, de uma maneira divina, com anjos, com trombetas, com sinos, jamais. Jamais. O que Deus quis fazer sempre foi a intenção dele, foi que o homem, porque inclusive nós herdamos essa coisa da espiritualidade judaica do Antigo Testamento, no sentido de que nós achamos que Deus só se manifesta através de manifestações místicas, espirituais, arrebatamentos, sonhos, raios, visões, trovões, revelações, só isso. Mas o que nós não entendemos é que a vontade de Deus foi de se manifestar através da humanidade. E o que ele fez? Desceu e se tornou homem. O grande problema das pessoas é continuar achando que Deus é aquele do jardim que vinha na viração do dia falar com Adão, né? E que ele se ausentou, deixou o circo pegando fogo aqui embaixo. Pelo amor de Deus, Deus tem carne, tem osso, tem sangue. Tudo isso ele passou estando entre nós. Então, a primeira coisa, quem é Deus? Deus estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo. Então a cara de Deus é Isaías 53. Essa é a cara de Deus, da qual ele se manifestou, da qual está escrito no capítulo 1 de João, da carta do Evangelho de João, onde fala que no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e fala ali que vimos a sua glória. Quando Jesus se manifestou Deus entre nós, Deus, Emanuel, Deus conosco. Mas qual era a glória que João disse que viu? Cheio de graça e de verdade. Olha só a cara de Jesus como ser humano. E aí ele anda com os homens aqui na terra, ensinando o homem a voltar para aquela coisa do jardim, da pureza. Porque se Deus nos criou humano, o plano é que nós sejamos sempre humanos. O projeto de Deus não é a gente se tornar anjo, não, é ser humano. Então, qual é o objetivo dele ter descido entre nós? De se tornar, nos ensinar a ser humanos novamente. Ele anda com esses homens, né? E impinge nesses homens a consciência do ser humano. Vai e fala assim, aquilo que vocês viram, e por que fala que Jesus é a chave hermenêutica? É ele que trata a vida. Nós temos que tratar a vida como Jesus tratou. Por que hoje as pessoas têm crise de Deus? Porque a igreja mostra um Jesus falso. Não mostra o Jesus que acolheu prostitutas, que andou no meio de pobres, que curou a todos, que acolheu a todos, que amou a todos, que não discriminou a ninguém, que não teve preconceito com ninguém, que entrou em todos os lugares, que não se submeteu ao sistema religioso nenhum, nem sistema político, nem sistema intelectual dos gregos, sistemas políticos de Roma e nem religioso de Israel. Não se submete a nada disso, transcende a tudo isso para poder tocar nas feridas, nas chagas dos que estavam precisando. Quem é Deus? Realmente, tem muita gente perguntando, porque nós erramos em mostrar a face do Deus verdadeiro, porque nós deveríamos copiar Jesus. Jesus é a exata expressão da glória de Deus, o Pai. Ele é a exata expressão. E nós, como seus servos, deveríamos ser a exata expressão cópia, né? de Jesus. O mundo conheceria quem era Deus. Não teria esse tipo de pergunta. Não teria.
Porque teria pessoas reproduzindo Jesus, quietos, sem ir para televisão, sem fazer propaganda, sem vender nenhum livro, sem fazer nenhum merchandising de si próprio, mas quieto, ajudando. Aonde tiver uma pessoa necessitada, eu estarei ajudando. Esse é o Deus que Jesus veio apresentar. Nele, ele em nós. Por isso que Paulo fala, aqui, acabei de ler, para que o Cristo se manifeste, para que a vida de Cristo se manifeste em mim, para a bênção de vocês. Mas hoje está difícil. Segundo ponto. Eu acho que eu não sei se vai demorar. Ela vem com vários questionamentos, mas um ponto principal que vai cair onde você falou é: como é que eu faço para voltar a esse primeiro amor? É a devocional que você fez, né? Eu preciso morrer. Preciso morrer e deixar essa manifestação do verbo ser clara em mim, né? E pensar no meu próximo e não pensando que as atitudes que eu estou tomando estão me anulando, porque não, você já vai fazer isso por você, você se anula por você mesmo, porque esse é o bem que você pode fazer a você mesmo e que você vai acabar refletindo isso na vida do seu próximo, você vai acabar conhecendo realmente quem é Deus, o Deus verdadeiro, o verbo sendo manifesto na nossa vida. Mas ela fala muito dos pés cansados, né? Os pés cansados. Só dar uma lidinha aqui no comecinho aqui, Fernando, desculpa. Jesus se tornou homem, conversava com a sua criação, falava no jardim, agora nessa opção de carne e ossos, doenças, raivas, medos, corridas, para o nada. Não conseguimos mais conversar com o nosso Pai. Sempre estamos correndo atrás do falível dinheiro, casa, carro, títulos, para vir um ladrão e roubar. Que é o que nós falamos no programa da semana passada, dos espinhos. Dos espinhos. O problema não está na mensagem do Evangelho, não está no semeador nem na semente, está em como eu recebo a semente. Está no meu coração, terreno, né? Está no terreno. Então, se eu tenho os cuidados do mundo os cuidados do mundo e não é tentações não, mas as vicissitudes da vida? Não, da riqueza. As tentações da riqueza são duas coisas que sufocam a palavra. São os cuidados do mundo e a observação, mas é a tentação das riquezas, negócio assim, que sufocam a palavra. Então, quer dizer, a gente fica pensando sempre em nós mesmos. E aí a gente vai se distanciando daquilo que é verdadeiro. Vamos orar por ela. Então. Vamos orar por ela. Eu queria, minha irmã, antes de orar por você e de todos os que estão assistindo a gente aí pela VMV TV, aproveitando esse gancho da devocional do Zé e esse pedido de oração dessa irmã nossa que está realmente muito angustiada, né? Está com esse turbulhão de coisas, querendo voltar ao primeiro amor. Muitas vezes a gente precisa mesmo morrer para que outros vejam, né, a glória de Deus. Nós precisamos mesmo matar o nosso eu. Eu queria pedir para o Thiago para ele rodar esse vídeo aí, que é um vídeo que o Caio passou ontem de manhã no Papo de Graça, a Adriana repetiu no Dribate, e eu acho que tem tudo a ver, tem alguns vídeos que ficam a semana toda aqui na VMV TV, e eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, sobre morrer, né? Você vai ver nessa história que, para que o filho reconhecesse o amor do pai, o caráter que o pai estava fazendo crescer dentro dele, o pai teve que morrer para que ele entendesse o amor que o pai tinha e o caráter daquele pai. Muitas vezes isso precisa acontecer para que a consciência venha na nossa vida. E a gente só vai entender essa consciência do amor verdadeiro, essa consciência de Jesus, do verbo em nós, a gente só vai entender isso quando nós morrermos. Morremos não somente para o nosso próximo, mas morremos para nós, o nosso eu, aquele eu, nosso ego, né? Ser mortificado para vivermos a vida que Cristo preparou para que vivêssemos. Então, confere aí. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart.
It's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh, yeah, school. Sorry, Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, a new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Here's my name. But I didn't donate. So Dad, he didn't want you to know. It's from you. It's from me.
father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Senhor Jesus, nós, nessa tarde tão gostosa, tão fresquinha, nessa chuva gostosa que está caindo aqui em Brasília agora, ouvindo as palavras dessa irmã que compartilhou a sua angústia no coração, e como a Tua palavra, Deus, ela não volta vazia nunca mesmo. Obrigado porque o Senhor usou o Zé nessa tarde de uma forma muito especial, para nos mostrar e para nos falar como nós precisamos morrer mesmo, Deus. Como nós precisamos morrer, Senhor. Pai, que nessa tarde, através desse vídeo que é uma metáfora, uma parábola mesmo do que estamos falando desde o início desse programa, que aprendamos, Senhor, que quando morremos, nós podemos nascer de novo. Quero interceder por essa minha irmã que está na Europa, do outro lado, Senhor, do Oceano Atlântico, tão longe da gente, mas que está acompanhando aqui a VMVTV e tantos outros milhares que estão conectados com a gente e que muitas vezes sofrem da mesma angústia de não conseguir enxergar o Senhor, de não conseguir entender muitas vezes as coisas que acontecem nesse mundo. Pai, que a gente entenda mesmo e admita isso, que precisamos morrer, ó Deus. E que morrer não é nos anular, morrer é deixar Cristo ser Cristo em nós. Que a gente entenda isso de uma vez por todas, ó Deus. Que os meus irmãos que estão aqui, Senhor, possam entender isso nessa tarde. Que não é ser um bobinho, que não é ser um capacho, não. É deixar Deus ser Deus em nós. Cada um tem essa consciência nessa tarde, Deus, que não é para benefício de outros, não é só por causa disso, é para o nosso benefício próprio, Pai, porque faz bem para a gente. Que nós matemos o nosso eu, o nosso ego, para deixar Cristo ser Cristo em nós e que sejamos Cristo na vida dos outros, ó Pai. Que essa seja uma verdade nessa tarde. Que a Tua paz, que o Teu amor venha tomar conta do coração dessa minha irmã nesse momento agora, onde ela estiver, ó Deus. Que o conforto, o consolo do Teu Espírito venha sobre ela e sobre todos os demais que estão angustiados e agoniados nesta tarde. Que o consolo do Teu Espírito venha sobre eles de forma sobrenatural nesta tarde, Deus. Que o Teu amor inunda cada lar, cada carro, cada escritório, cada lugar onde a VMVTV estiver aberta nesse momento, Deus. Que o Teu amor inunda esses lugares, Senhor. E que experimentem a presença do Senhor. A nossa oração assim é nesse sentido, Pai. E que os anjos digam mesmo amém, para que a Tua presença invada cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Zé. Amém. A gente tem alguns pedidos de oração, Zé, em relação à saúde. O Roque está pedindo em relação à sua saúde. O Vanderlei está pedindo pelo Tonho, lembrando da saúde do Tonho. Então, acho que a gente poderia orar por enfermidades, né, Zé? Vamos interceder pelo povo todo aí que está pedindo intercessão nessa área de saúde mesmo. A gente tem o nosso querido Éder aqui da VMVTV, o Gabiru,
famoso Gabiru, que hoje foi fazer uma consulta. Ele sofre também aí de uma enfermidade que atrapalha ele também, às vezes já até está trabalhando com a gente com dores aqui. Então que a gente esteja lembrando de todos esses que estão padecendo, né? Senhor Jesus, muito obrigado pelo sacrifício na cruz, porque Tu levaste sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. O castigo que Te trazia a paz, que nos traz a paz, estava sobre Ti. É verdade. E pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Nós tomamos posse, Pai, nesta tarde. E nós, Senhor Jesus, distribuímos essa mesma paz, essa mesma certeza dessa promessa e dessa certeza desse ato na cruz que nos trouxe cura das nossas dores e enfermidades por causa da cruz. Tu mataste o pecado, Tu mataste a morte. Em nome de Jesus agora, Pai, vai curando a todos que estão precisando. Amém, Deus. Visita o Tonho agora com a Tua graça. Sim, Senhor. Visita o Gabiru, Pai, nessa consulta. Sim, Pai, tira toda a dor. Tira toda a dor, Senhor. Esses amados que nos escreveram, Senhor Jesus. Tantos outros que estão escrevendo necessitados. Quantos agora, Pai, nos hospitais. Quantas doenças incuráveis. Quantas doenças que não chegam ao conhecimento dos médicos. Não há remédio, não há saída, mas Tu és a nossa saída. Tu és a certeza de cura para todos, para todos. Basta uma palavra Tua. Nós queremos ministrar, Pai, nesta tarde, esta palavra. Seja curado agora, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Em nome daquele que tem autoridade para curar enfermidades. Em nome daquele que levou sobre si doenças e enfermidades. E que disse, está pago. Está pago. Em nome de Jesus. Amém. 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 A Helena entra aqui e faz um pedido de oração também. Boa tarde, irmãos. Peço-lhes oração. Tenho entrevista para trabalho no dia 20 de março. Eu tenho procurado trabalho, falado com pessoas que têm condições de criar oportunidade de trabalho para mim, porque eu tenho qualificação e graduação. Porém, as coisas andam estranhas, parece que não me ouvem, não me enxergam. Eu preciso trabalhar, pois não há quem me sustente. Tenho conversado com Deus nas madrugadas e parece que há um céu de bronze sobre a minha cabeça. Estou aflita e preciso de oração dos irmãos. Irmão, eu quero dizer para você que Deus tem ouvido as suas orações. Não fique angustiada. Se você está orando, se você está colocando isso diante de Deus, e se você está sendo a resposta da sua oração, não ficando em casa sentado esperando o telefone tocar, indo atrás, saiba que Deus tem ouvido as suas orações. Não tem céu de bronze sobre a sua cabeça, nenhum. Acredite que o Pai tem olhado por você e Ele há de fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido, porque Ele opera ao nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E pelo que eu estou vendo na sua mensagem aqui, você é uma pessoa que tem um coração voltado para o Senhor, que crê no Senhor, porque mesmo achando que tem um céu de bronze, você dobra o seu joelho e intercede. Então creia nisso, que Deus tem ouvido a sua aflição, o seu pedido de oração, e Ele, no tempo dele, no tempo certo, no tempo da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, Ele há de responder, você há de ter uma resposta, né, Zé? E também que ela não fique limitada, né, só à sua formação, à sua graduação. Que enquanto você não receber a colocação que você acha que você merece, que você realmente estudou para isso, enquanto isso não chegar, se abra para a vida. Isso. Tem muitas coisas a serem feitas. Faça as coisas pequenas, porque Deus honra nas coisas, através das coisas pequenas, Deus nos coloca sobre as coisas grandes. Então não fique limitada somente, achando que você tem que conseguir uma colocação no mercado de trabalho só naquilo que você se formou. Nesse momento de necessidade, pegue o que vier. Pegue o que o trabalho dignifica o homem. Não se entristeça por causa disso, né, Zé? A gente teve um caso aqui essa semana, foi tão legal no Papo de Graça, foi ontem, não, foi semana passada, acho.
de um irmão nosso, está até sendo assistido pela moçada lá do Caminho em Campinas, a estação do Caminho em Campinas, e que ele era pastor, tinha uma ocupação legal, era o pastor de uma igreja grande, mas rompeu com a igreja, deixou de trabalhar na igreja e estava vendendo pão de queijo na rua. Mas feliz, com o coração alegre. Eu conheço um pastor. Então, suprindo as necessidades. Eu conheço um pastor que foi o que casou meu filho, em Patos de Minas. E ele passou, e ele já era de idade já, 60 anos já. Muitos anos pastoreando uma igreja da Assembleia. E de repente ele rompeu com tudo, vende pamonha e pão de queijo na rua. Olha e aí. falou pro meu filho, de vez em quando meu filho vai lá visitá-lo, no interior de Goiás. Ele fala, Diego, foi a melhor coisa que eu fiz, eu estou feliz. Deus não saiu do meu coração, alarguei minhas fronteiras, alarguei meu conhecimento e minha vivência e experiência com Deus. E vejo que Deus está em todos os lugares. Então, faça isso, meu irmão. Às vezes a gente se limita tanto, limita, né? A gente não pode se limitar, não. A gente tem que deixar Deus agir do jeito que Ele quer, ficar livre, né? Ore por ela. Pai, eu quero apresentar a vida dessa querida irmã diante do Senhor, de todos os nossos outros irmãos que porventura estejam angustiados em relação ao trabalho, que estão com uma expectativa de uma porta de emprego. Em específico, quero apresentar a vida dessa irmã diante do Senhor e pedir mesmo que ela seja bem que ela vá bem nessa entrevista, que ela tenha calma, que ela tenha controle das suas emoções para que seja entrevistada e que ela se dê bem nessa entrevista, que ela saia bem. E que o Senhor abra as portas mesmo para ela. E acima de tudo, Deus, eu quero pedir que o Senhor traga paz ao coração dela. Paz, Senhor, traga paz. E que ela tenha a certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém. De que não há céu de bronze sobre a cabeça dela. E que antes mesmo dela orar, o Senhor já ouviu a oração dela, porque o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, que a tua serva nesse momento tenha essa certeza no coração dela, Deus. E que não venha mais sobre ela ansiedade, angústia, incerteza. E que ela descanse no Senhor. Pai, a tua palavra diz e nos leva a pensar mesmo. O Senhor cuida do lírio do campo, Pai. O Senhor alimenta os passarinhos. O Senhor não vai cuidar de nós, Deus. O Senhor tem cuidado por nós. O Senhor não deixa faltar o pão que precisamos. É verdade. Muito obrigado por isso. Nós já te agradecemos, ó Pai, pela provisão que o Senhor tem dado a essa irmã. Nós já te agradecemos, ó Deus, pela capacitação que ela tem. Nós te agradecemos, ó Deus, pela saúde que ela tem. Nós te agradecemos pela inteligência dela, Deus. Nós te agradecemos porque ela tem buscado no Senhor as respostas para as aflições da sua vida. Obrigado, Deus. Muito obrigado por isso. E que ela tenha paz, que ela descanse no Senhor. E os outros demais manos nossos que estão passando por esse momento de angústia, estão desempregados, ó Deus, não sabem o que vai ser o dia de amanhã. Glória a Deus por isso. Amém. Que eles vivam o dia de hoje na esperança que o amanhã é o Senhor que cuida, Deus. Que dependam única e exclusivamente do Senhor. Porque a nossa esperança não está no braço do homem, ó Deus, mas a nossa esperança está no Senhor. Porque nós elevamos os nossos olhos para o monte e perguntamos de onde vem o nosso socorro. E a certeza do nosso coração, Pai, é que o socorro vem de Ti. Por isso, Pai, que cada um de nós, cada um dos nossos irmãos, Senhor, possam descansar em Ti. Amém. Traz essa paz ao coração, Deus. Aleluia. Que cada um descanse em Ti, na Tua paz. Como é gostoso descansar na Tua paz. Aleluia. Muito obrigado, Deus. E que essa minha irmã tenha essa certeza nessa tarde. E descanse no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quero mandar um grande abraço aqui para o meu querido amigo El. El, você que está ligado com a gente aqui na VMVTV, meu mano querido, um beijo no seu coração. Está lá na Espanha. Um grande abraço para você, El. E a gente está precisando se encontrar, hein? Vamos se encontrar, ou aqui no Brasil ou aí. Vamos dar um jeito da gente se encontrar e fazer mais uma viagem como nós fizemos. O El foi com a gente para Israel e foi muito gostoso. Um grande parceiro de viagem, divertidíssimo. Um amigão, um grande beijo pro El, foi muito legal. E espero que a gente se encontre em breve, mano. Olha, o Marcelo manda uma mensagem muito legal aqui.
e ele está fazendo aniversário hoje, está pedindo, olha, orem pela minha vida, vamos agradecer a Deus pela vida do Marcelo, de todos os outros irmãos que fazem aniversário hoje, que comemoraram, né? Fizeram aniversário, Tonho fez aniversário domingo. Eu fui 1º de março. 1º de março. O Caio 15. Caio 15, o Tonho 16. Muita gente fazendo aniversário. Agradecer a Deus pela vida desse povo todo, né, Zé? Amém. E eu quero ler o texto do Marcelo aqui, que eu achei muito legal. E vamos agradecer pela vida de vocês e pela vida de todos, né? Olha só. Que lindo dia, saudades do nosso lindo e controverso Brasil. Graças ao mais valente temos visto uma abundante e ao mesmo tempo palpável revolução silenciosa. Aleluia. Que grita do ventre da Igreja de Deus. Amém. Estamos grávidos de um diferente mover, um mover desconhecido pela esmagadora maioria, mas grávidos estamos. Grávidos de maneira diária e contínua, que nos sequestra do sequestro antigo, dos remendos e jeitinhos gospels. O fenômeno que relato nada mais é do que a revelação que o Caio Fábio teve. E por se tratar de algo pessoal, acredito que ele guarda tal visão para si e nos revela em suas lindas parábolas do óbvio. Amém. Apenas acompanhe meu raciocínio. Caio é pentecostal. Sempre foi. Então por que será que ele castiga tanto tal movimento no Brasil? Simples. Da mesma maneira que é também evangélico. Contudo, não é o evangélico brasileiro. Continuando. Percebendo o processo que Caio tem vivido e nos conduzido de maneira muito sábia e amorosa, percebi que Caio é pentecostal. Mas para que o genuíno Pentecoste seja gerado outra vez, é preciso desconstruir toda a meca dos malucos, revelamentos, visagens, trambiques e etc. Amém. Desfazer tudo e recomeçar do zero. Esse é o motivo pelo qual Caio faz as denúncias. E o povo, não sabendo disso, ficam taxando de frio, morno, incrédulo, etc. Não sabem que Caio fala em línguas, profetiza, tem visões, etc. Caio é um verdadeiro pentecostal, pois desfruta de muitos dons espirituais, contudo, não abandona o maior de todos eles, o amor. Caio sabe que vivemos num tempo de impressionamento de tudo. Neuróticos, falantes, idiotados pela fisicalidade da fé, e por isso ele se contém em certos dons. Sei disso, pois o sinto tão perto quando assisto a VMVTV, não sentidos físicos, mas algo que nos liga no amor. Amor por amor no espírito dele. Caio já tem visto sinais de mudança, mas ele continuará nessa jornada como sempre foi, sereno, centrado e sem se pressionar com nada. Que seja a leitura do nosso amado pastor, quem faz a leitura do nosso amado pastor entende tudo isso, não julga, pelo contrário, o ama sem precisar o bajular, manipular ou chantagear. Amém. Amigos do Brasil, saiba que um pastor como Caio aparece de vez em quando na história, como objeto de contradição, a fim de contrariar aquilo que contraria o Deus que habita em nós. Amém. Abraços fortíssimos de Marcelo Belas. Marcelo, grande beijo no seu coração, mano. E é verdade, a gente tem convivido com o pentecostalismo do Caio todos os dias aqui. E é um profeta mesmo. Eu acho que se o Marcelo quisesse dar um presente pro Caio e ficasse imaginando, uma coisa física, não chegaria aos pés com certeza. do que ele falou, sem dúvida, com verdade e em verdade, e daquilo que nós que andamos mais perto podemos ver. É verdade. E essa semana passada, essa semana foi uma semana pesadíssima pro Caio. Tanto que ele apanhou aqui, maluco. Mas o cara não desiste. Caião, beijão pra você, Caião. Felicidade, seu aniversário. Que Deus te multiplique nessa graça, nessa força. O Senhor não precisa, não sou eu esse vermezinho falar pra você, não. O Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Beijo no coração, meu mano. E muitas vezes, Zé, quando eu estava te falando antes, né, que às vezes, hoje que nem hoje, veio uma
paulada, assim, Eu sabe? sei, semana passada também. Não na cabeça, mas no coração. Mas sabe? o pior é isso. E a gente que está acompanhando, que acompanha tudo, que a gente vive junto com o Caio, né? Claro que não na visceralidade dele, né? Mas a gente que acompanha o chat, acompanha as histórias e tal, a gente vive junto com ele. Às vezes a gente tem vontade de entrar no chat e falar, putz, você não entendeu nada do que o cara tá. O cara tá te amando, o cara tá dando a vida por você, tá pagando o preço de até ficar sem dormir, assim, ou pensando, acorda pensando, ora. Ele e a Adriana conversam, oram pelas pessoas, e às vezes as pessoas não entendem que há essa visceralidade, né, esse compromisso. E isso Então é foi muito... um presentão, Marcelo. Um presentão mesmo. E que Deus te abençoe, mano. Que Deus abençoe você no seu aniversário mesmo. E que essa data se multiplique por muitos e muitos anos. Você pode orar? Senhor Deus, muito obrigado. Porque toda graça, todo amor sendo derramado sobre nós. Essa permissão do divino em nos manter vivos, e nos manter conscientes, em nos manter caminhando, em fortalecer os nossos passos, em não quebrar, não esmagar a cana quebrada que somos nós, não apagar o nosso pavio, Senhor, mas deixar ele fumegando, que a unção do Teu Espírito repouse sobre a vida do Tonho, sobre a vida do Caio, sobre a vida do Marcelo, de todos que estão aniversariando, que se renove essas forças, Pai, para não só voar, para correr e principalmente para caminhar. A Tua graça e o Teu amor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Um pedido de oração, Zé. Peço oração, meus irmãos, pela vida de uma família que perdeu seu único filho na data de ontem, num acidente de carro. E junto com ele estavam mais 4 pessoas. Todos estavam indo para a Faculdade Federal na cidade de Itajubá. Mas a caminho ele se perdeu numa curva e entrou no caminhão. Todos morreram. Então ele tem pedido oração por essa família que, olha, é traumático, né? Perder alguém assim, um filho único, né? De uma forma tão traumática e inesperada assim. Amém. A gente não tem nem o que dizer a não ser pedir o consolo do Espírito Santo, né? Assim, hoje eu estava vendo hoje a entrevista da filha da Cláudia, mulher, né? Acho que é Cláudia o nome dela, se não me engano. Aquela mulher da favela. Da favela, e ela desesperada, né? Mataram, a mulher era mãe de 4 filhos e cuidava de mais 4 sobrinhos, né? E foi assassinada de uma forma tão brutal, né? Então, essas famílias estão em luto, né? Estão em luto. Assim que eu estava vendo a entrevista dela agora no jornal hoje, e quando eu vim para cá, eu vim com ela no coração, com aquela família. Eles iam fazer 20 anos de casado, aquele marido, né? E como a filha falou, né? Disse que na esquina a mãe estava com um copo de café, os policiais assustaram, diz a menina, e deram 2 tiros nela. Mas a forma brutal como trataram a situação, que eles quiseram ocultar aquele ocorrido, né? E começaram a dar tiro para cima, não deixou ninguém acudir, botaram ela no camburão de maneira apressada e ela ficou pendurada, terrível, arrastando no chão. Então aquela família, a dor que aquele pai está sentindo, e aqueles filhos e essa família enlutada. Fernando, olha aí. Pai, amém. Tem situações, Senhor, tem momentos que palavras não expressam, não existe nada que possa trazer consolo, Senhor, a não ser mesmo a intervenção do Consolador. E essa família que perdeu esse jovem, Deus, nesse acidente de carro, de forma tão traumática, tão brutal, como é difícil, Deus. O coração dói. E o coração desses pais está doído, Senhor. O coração dessas famílias está doído. Porque perderam alguém que era tão próximo, tão importante, Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor console esses corações. Essa filha que veio à televisão, que veio à imprensa hoje, dessa mulher que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Pai, tem misericórdia. Amém, Jesus. Pai, consola esse coração. Qualquer espírito de revolta, de querer, de vingança, Pai, no coração dessa menina e de todos os demais familiares e as pessoas naquela comunidade, Pai, qualquer espírito de revolta, de vingança caia por terra em nome de Jesus.
Ah, Pai, tem misericórdia, Senhor. Que os corações sejam consolados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o bálsamo, Senhor, do Senhor, aquele bálsamo que cura, que transforma, que venha sobre essas vidas, Pai. Que eles experimentem o amor verdadeiro, o amor que vem do alto. Console esses corações, Pai. Nós não temos palavras mesmo para expressar o que essas pessoas têm sentido e também não há palavras para consolá-los, a não ser que o Teu Espírito faça. É verdade. Que o Teu Espírito faça. É verdade. A nossa intercessão é nesse sentido, Pai. Para que o Teu Espírito, que intercede mesmo por nós, o faça nesse momento, nesses corações, dessas famílias enlutadas por esse acidente, dessa comunidade toda, do Brasil todo, Deus, que viu essa fatalidade que aconteceu no Rio de Janeiro e que acontece todos os dias, Pai. Que Teu consolo venha sobre essas famílias. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Tem algumas pessoas perguntando sobre estações do caminho, aqui espalhadas no Brasil e no mundo. A Gisele está perguntando, tem caminho em Boston. Olha, você pode entrar no site www.blogdocaminho.com.br www.blogdocaminho.com.br. Lá você tem todas as estações com e-mail, com telefone, com todas as informações. Pode ser que não esteja totalmente atualizado. Se você não achar a informação que você tem, por exemplo, se você entrar lá e não achar uma estação do caminho em Boston, ou em qualquer lugar do Brasil ou no mundo, e você quiser mais informação, você pode mandar um e-mail para anadaraújo@caiofabio.net. anadaraújo@caiofabio.net. E aí você manda um e-mail lá para a Ana, que a Ana com certeza vai te responder e vai te dar todas as informações sobre as estações do caminho espalhadas no Brasil e no mundo todo, certo? Então, www.blogdocaminho.com.br. Se você não encontrar a informação que você precisa lá, você manda para anadaraújo@caiofabio.net, que lá você vai ter todas as informações que você precisa. Tá lá o... Ah lá, já está aparecendo lá, anadaraújo@caiofabio.net. A gente tem alguns retornos aqui, né? E a gente tem um mano aqui que já está aqui. Mano, sou o pregador que um dia nesse programa falei contigo, que tinha rompido uma relação de 4 anos extraconjugal e dizia que ainda carregava algumas raízes. E você disse, trace linhas, mano. E assim estou fazendo, cuidando da minha esposa e filhos. E essa semana estou de jejum de Face, lendo a palavra e ouvindo as mensagens do Caio. Amém. Amém. Feliz, pregando com verdade e vencendo os assédios. Obrigado, essa frase é meu lema, traçando linhas. Beijão a todos. Amém, mano. Amém. Deus abençoe, Amém. né? Graças a Legal Deus. a gente ter os Retorno, retornos da intercessão, né? É Que a gente verdade. tem orado pelas pessoas. A gente fica mesmo realmente preocupado, né? Orando. E é bom saber que Deus tem alcançado mesmo esses corações. E sabendo que o Espírito Santo é que vai, né, convencendo e dando força para a pessoa conseguir realizar, o querer realizar vem dele, né? Aham, com certeza. Amém. Zé, a gente tem um mano que sempre pede oração aqui por missões. Tem um coração missionário, né? E esse é um trabalho que a gente, através da Vem VTV e do site do caiofabio.net, às vezes as pessoas não sabem que através da Vem VTV é que a gente consegue fazer todo o trabalho que o Caminho da Graça faz, né? Através do Caminho da Graça nas Nações, através da Rede ao Sacra, através do SS Religar, enfim, todos esses braços que saem da Vem VTV e do caiofabio.net, eles podem acontecer graças a esse veículo que a gente tem, que alcança o mundo inteiro. E sempre é bom a gente lembrar nas nossas orações, né, dessa moçada que está lá na Nigéria, no Senegal, no interiorzão do Brasil aí, ajudando em todas as frentes que o Caminho da Graça tem operado. Enfim, sustentar esse povo em oração mesmo, tá intercedendo e pagando o preço junto com eles aqui, em oração, né? Porque a gente quer que esse evangelho seja difundido pelos 4 cantos. E o que é mais legal é que
nesses trabalhos do caminho nas nações, no SOS Religar e tal, pouco se fala e muito se faz, né? É o povo que está lá tirando as crianças da rua, tirando as crianças da escravidão mesmo, trazendo para o orfanato, cuidando, levando para a escola, né? Agora lá a gente está fazendo com o Caminho da Graça nas Nações, levando as crianças para as escolas, né? E é muito legal tudo que está acontecendo, sem falar muito, fazendo, né? E na Nigéria está um perigo, né? Eu penso no Léo direto. Isso, o Léo continua lá? Continua lá. Então, eu penso que lá está uma guerra muito grande dos muçulmanos contra os cristãos, eles estão invadindo comunidades e matando e tal. Então, realmente a gente tem que cobrir de oração os missionários, com certeza. Pode orar por isso, sim. né? Senhor Deus, missões sempre esteve no teu coração. É verdade, Pai. Sempre foi uma palavra imperativa: ide por todas as nações, pregar o evangelho a todas as criaturas. Teu coração se derrama a todas as nações, sem distinção de cor, raça, etnia, cultura, história. O Senhor ama todos os povos. Todos hão de comparecer a ti, lavados e remidos pelo teu sangue. É verdade. Tu derramaste o teu sangue por todos. A obra é tua. A obra é tua. E tu tens visto o fruto do teu penoso trabalho entre nós. Senhor Jesus, eu te peço a tua proteção. Amém. Sobre aqueles que militam, Pai, na frente de batalha. Senhor, entregando a sua própria vida, não temendo a morte. Se entregando, Pai, para que outros possam viver, como é o espírito do Evangelho. Eu te peço que haja uma proteção, que haja uma visitação, que haja uma consolação, que haja suprimento, Senhor, das necessidades, aonde quer que estejam. O conflito, Pai, que se acirra na Nigéria entre cristãos e muçulmanos. Que haja paz ali, Senhor. Amém. Que os cristãos, que o sangue derramado seja em favor e em amor, em prol dos próprios muçulmanos. Amém. Senhor Jesus, que nós possamos realmente entender que o Senhor veio amar a todos. Não há guerra. A guerra não é contra homem, nem é contra a carne, e sim contra principados e potestades. Contra o Deus deste século que cega o entendimento dos incrédulos. Eu te peço que a luz do Evangelho vá rompendo os grilhões das trevas em torno do planeta e que o Senhor guarde a cada missionário seu. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém, amém. Pai, eu ainda quero interceder nesse momento, Pai, pelo nosso país, pelo Brasil. Ó Senhor, a gente está vivendo um tempo tão conturbado, Deus, politicamente, Senhor, as portas de uma nova eleição, a economia do país. Pai, os que se dizem cristãos aqui, que é escândalo após escândalo envolvendo o teu nome, Senhor. Pai, eu quero pedir misericórdia pelo nosso país. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia dos governantes, dos líderes dessa nação. A tua palavra diz, Deus, que nós devemos pegar o coração do rei e colocar nas tuas mãos, que o Senhor o inclina de acordo com o teu querer. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Olha para o teu povo, olha para o nosso país. Olha para as necessidades do nosso povo, Deus. Converte, Deus, esses corações a ti, Pai. Que essa revolução que tem começado, que tem acontecido, que o Caio vem pregado há mais de 40 anos e que agora, através da Vem VTV, a gente tem alcançado tanta gente, Pai, que essa revolução alcance o nosso país, ó Deus. Que os corações se convertam a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que não se convertam a igrejas, que não se convertam a homens, mas que se convertam ao Senhor, Pai. Para que a verdadeira revolução aconteça nesse país, uma revolução de amor. Que haja mais amor no nosso país, uns pelos outros, ó Pai. Os nossos governantes possam pensar no próximo, Deus. Faz esse milagre acontecer no nosso país. Pai, a gente ora pela Rússia, pela Ucrânia. Está passando por um momento tão conturbado ali também, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia daqueles líderes.
toda a União Europeia, Estados Unidos, os países que estão envolvidos, ó Pai, nessa confusão que tem acontecido ali na Crimeia, Pai. Senhor, seja um intermediador ali naquele lugar, ó Pai, para que algo além do que já tem acontecido não venha a acontecer, ó Pai. Tem misericórdia, Pai. Nós clamamos por isso, para que o Teu amor seja derramado. Pai, a gente lembra ainda da Malásia, daquele avião. Quantas famílias estão angustiadas ali, ó Pai, querendo saber dos seus parentes, mães preocupadas com seus filhos, filhos preocupados com seus pais. Pai, tem misericórdia, Senhor, conforta esses corações pelo mundo todo. Ouve, Pai, o nosso clamor. Ouve, Pai, o clamor, ó Pai, das nações. Ouve o clamor do nosso país, ó Pai, que não sabe nem pelo que clama, mas é a falta de Ti mesmo, é o vazio que só pode ser preenchido pelo Teu amor, ó Deus. Tem misericórdia, derrama, Pai, derrama da Tua graça no nosso país. Nós intercedemos assim pelo nosso Brasil, pela liderança do nosso país. Intervenha mesmo, Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. E que sejamos fortes no Senhor, que a nossa esperança, Pai, traz essa consciência a nós, que a nossa esperança não esteja numa seleção brasileira de futebol, que a nossa esperança não esteja num novo presidente, numa nova eleição, que a nossa esperança esteja no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ainda lembrar você que está conectado aqui na VemVTV, como a gente falou, a VemVTV e o site caiofabio.net, eles são os canais pelos quais o caminho da graça nas nações, o SOS Religar, a Rede Al Sacra, enfim, todos os meios que a gente tem usado através do caminho aqui para alcançar outros povos, não alcançar só através de uma mensagem, mas indo na prática, botando a mão mesmo lá na massa e fazendo acontecer através do amor. É através aqui da VemVTV e do site caiofabio.net. É através disso que a gente tem conseguido alcançar e fazer essa doce revolução, né? E eu quero pedir a você que contribua, que ajude com a VemVTV, continue ajudando, continue da forma que você puder. Você vai entrar aí no site da VemVTV, se você baixar um pouquinho aí, olha, do lado direito, do seu lado direito na tela, tem escrito assim, como contribuir. Você clica ali, vai abrir uma tela e vai te dar todas as possibilidades de você contribuir. Em qualquer lugar do mundo você pode contribuir. Através do PayPal, do seu cartão de crédito, através do depósito bancário, através de um boleto do banco, enfim, de várias formas. Mas, Fernando, eu não tenho, que eu tenho é muito pouco. Olha, meu irmão, você não tem ideia do que a gente faz com tão pouco. Então Deus tem multiplicado os recursos aqui, o Senhor tem multiplicado mesmo. Então o seu pouco para a gente, olha, é muito, e a gente pode continuar fazendo esse canal de bênção, abençoar outras pessoas. Olha, é só para isso. Todo o dinheiro, toda a grana que você manda para cá, não é para jatinho, não é para carro, não é para casa, não. É investido na obra, é investido aqui na VemVTV. Você sabe que tem pessoas que trabalham aqui, envolvidos com essa obra, que dão 24 horas integralmente o seu tempo aqui para a VemVTV e que também precisam se alimentar, a gente precisa pagar a luz, a gente precisa pagar o telefone, então a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa da sua colaboração, a gente precisa que você segure a corda aí do outro lado para que as coisas continuem acontecendo por aqui. Então, se você acredita nesse trabalho, se você realmente tem um compromisso com o Evangelho como nós temos, ajude a VemVTV, clique aí em como contribuir. Você vai ter os passos certinhos aí, as contas que você pode fazer o seu depósito. E por mínima que seja a sua contribuição, para a gente vem como graça de Deus sobre a vida da VemVTV, porque a gente pode fazer esse canal continuar acontecendo para a honra e para a glória do Senhor. Zé, mano, show de bola, tá mais esse programa aqui. E amanhã nós estamos juntos de novo aqui, com mais um Ao Vivo na Graça, orando, intercedendo. Se por acaso você não teve o seu pedido de oração aqui
no ar, esteja conectados com a gente, né? O Tonho falou que vai tentar estar aqui com a gente amanhã. Ele está descansando mesmo, está em repouso, mas ele vai tentar estar com a gente aqui amanhã. Então esteja conectado amanhã às 10 horas da manhã. Você tem Papo de Graça ao vivo com o pastor Caio Fábio, com o Braulio e com os amigos que vão estar reunidos aqui. E às 3 horas da tarde, ao vivo na Graça aqui. Fique ligado em toda a programação da VMVTV, porque você sabe aqui, o canal sempre é você. Olha, um beijo no seu coração e a gente se encontra amanhã com mais um Ao Vivo na Graça. Valeu, gente!